vamos falar um pouquinho da Carla Zambelli. Teve uma live que a gente fez com a doutora Bruna Morato, e ela fala em todas as lives que ela foi eleitora do Jair Bolsonaro. E eu resgatei uma história que eu ouvi de algumas fontes e que o Kaique fez essa excelente matéria e também o site de Olho nos Ruralistas. E é importante, pegando que o Bem-vindo acabou de falar sobre o Bolsonaro ser o Peter Pan na terra do nunca, das pessoas reacionárias que estão paradas na frente dos quartéis, é importante identificar como a Carla Zambelli, que é considerada um ícone bolsonarista, ela foi, na verdade, forjada pelo financiamento empresarial. E essa matéria do Kaique, que é muito bem feita, ela explica direitinho como isso acontece. É uma matéria antiga, de 2020. Eu já tinha ouvido falar dessas informações desde 2019, e a gente pôde acompanhar esse caso um pouco de perto. Exclusivo, Zambelli e Biaquices foram financiadas por dono de empresa investigada pela Lava Jato. Vamos então ler aqui essa matéria, que é bastante importante. O Kaique era estagiário lá do DCM, hoje em dia ele é repórter freelancer. Antes de se unir ao bolsonarismo, Carla Zambelli fez parte do movimento Nas Ruas, que diz ser contra a impunidade e a corrupção, mas que, segundo Daniela Sherry, em uma entrevista ao DCM, a Daniela era uma militante de direita, muito vinculada ao José Serra, que passou a denunciar esses militantes de extrema-direita. Faz parte de um grupo fantoche que foi financiado pelo Centrão. Mas além da presença política dos movimentos, entre aspas, independentes, espontâneos e apartidários, há outro tipo de investidor, empresários. Carla Zambelli foi financiada por Jorge Pfeffer, membro da dinastia familiar que é dona da empresa Suzano. Segundo ela mesma conta em seu livro, no momento em que agradece aos que ajudaram financeiramente, ela cita o empresário como colaborador. Tem um livro dela sobre os movimentos sociais, e aí a aspa do livro é a seguinte: aos que ajudaram financeiramente depois que perdi o meu trabalho em 2015, cheguei a receber doações de R$ 3,65 depositadas diretamente no caixa do banco, e isso não tem preço, mas um grande valor. Houve só uma grande doação de um médico que eu já tinha perdido tudo e ele quitou metade da minha dívida. A ele, meu agradecimento especial. Ganhamos muitos materiais, bandeiras, faixas, camisetas para vendermos e arrecadarmos recursos. Ganhamos a confecção de bonecos, risos, mas para agradecer a cada um desses colaboradores, usarei os nomes de, olha só, o Tomé Abduche, que depois virou um lavajatista louco e depois um bolsonarista, inclusive saiu na mão com o empresário, o também empresário e humorista André Marinho na Jovem Pan, o Jorge Pfeffer da Suzano, Tereza Zain, Vivian Saraidan e Shirley Sorvillo, que foram pessoas que, se não tivessem aparecido, eu teria desistido de tudo em momentos nos quais o Nas Ruas não tinha sucessores, e hoje você não estaria lendo este livro. Em outro momento do livro dela, ela cita como grande amigo e diz que ele ajudou a gravar um documentário em 2015. No entanto, queria deixar, aí aspas do livro de novo, no entanto, queria deixar um legado para a história do nosso país. Não havia mudado o rumo do Brasil, mas alguma coisa boa sabia haver feito. Por isso, com a ajuda do meu grande amigo Jorge Pfeffer, fizemos ensaios e gravamos depoimentos para a criação de um documentário a respeito daqueles já mais de 4 anos de ativismo, 2011 e o início do Nas Ruas. O objetivo era, e aí corta aqui o trechinho do livro dela, segue a matéria do Kaique. Além disso, a hoje deputada recebe 10 mil do mesmo empresário em sua campanha política em 2018, segundo dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O empresário parece gostar de lavajatistas, pois também investiu 5 mil na campanha de Bia Kicis, que foi advogada de Zambelli e ex-procuradora do DF e bolsonarista. Amiga, inclusive, ex-amiga do Eugênio Aragão, que hoje está sendo cotado também para entrar no governo Lula. A empresa da família Pfeffer é investigada pela Lava Jato pela venda da Suzano Petroquímica em 2007 por um preço superfaturado à Petrobras. Em 2017 também foi revelado que o escritório de advocacia e consultoria Mossack Fonseca, do Panamá, abriu empresas offshore para a família. Outro nome ligado aos Pfeffer, apesar de não haver doações de campanha, é o príncipe, entre aspas, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que aparece na foto junto com o empresário de Kicis. Ele tá, o príncipe de Orleans está diretamente por lá. É outra pessoa que eu também apurei as empresas que ele teve antes dele se tornar político.
Ele também fez parte do conglomerado de grupos golpistas no meio da década. Ele foi fundador do movimento Acorda Brasil, que, entre outros, contou com Otávio Oscar Facuri, atualmente membro da militância bolsonarista. Otávio foi responsável por injetar 38 mil na campanha do príncipe, entre aspas, o equivalente a quase 20% da receita dele nas eleições de 2018, e também por 51 mil reais na campanha de Bia Kicis. Outro nome relevante entre eles é Valéria Duarte, que assina os posts de ódio há anos nas redes sociais e a quem Carla Zambelli, segundo o seu livro, entregou a vida. No livro, ela ainda conta que Valéria foi responsável pelo Nas Ruas por um tempo. Aí diz o livro da Carla Zambelli: eu entrei para a cirurgia e a Valéria Andrade ficou responsável pelo Nas Ruas. Quando voltei à ativa, percebi que muitos tinham perdido o ânimo sem uma pessoa ativa à frente. Não só para fazer a página com todas as notícias, mas para dar a cara mesmo. E assim terminamos mais um ano. Era hora de nos prepararmos para 2016, que prometia fortes emoções. Segundo Danielle Schueri, que falou novamente ao DCM, Valéria posta as coisas e faz parte de assassinar reputação, pautar e neutralizar assuntos. Ela também diz ainda que a ativista é paga por Pfeffer para fazer isso. Daniela fez parte dos grupos à época e diz que Jorge Pfeffer tentou contatá-la, mas foi bloqueado. Ela conta ainda que Pfeffer dava ordens textuais para os grupos. Em 2017, estava no ápice da preocupação para estancar a Lava Jato. É nesse contexto que os grupos entraram em ação. Essas pessoas já existiam nos bastidores há tempos. É curioso e suspeito que uma empresa investigada pela Lava Jato tenha como um dos seus beneficiários uma pessoa que ajuda a financiar milícias de extrema-direita na internet. Seria uma forma de blindagem? A relação do milionário Pfeffer com as duas vedetes do bolsonarismo precisa ser investigada a fundo, até porque revela que o discurso de combate à corrupção não passou de trampolim para o empoderamento de forças reacionárias que ameaçam a democracia no Brasil. O DCM, no caso Kaique, procurou a Carla Zambelli, a Bia Kicis e o Jorge Pfeffer. A resposta de Zambelli foi: não respondo a provocações de jornais de esquerda e mantidos exclusivamente para tentar prejudicar o governo e seus aliados. Bia Kicis e Jorge Pfeffer não retornaram, o espaço ficou aberto para a manifestação deles. Quando eu falo que eu conheci a fonte uma das fontes do Kaique nessa reportagem, eu conheci mesmo, e todas as informações aqui são verdadeiras, tá, gente? Existem notas fiscais, inclusive do financiamento, e o financiamento Nas Ruas foi público com a participação desse empresário. Isso ajuda as pessoas a entenderem, por exemplo, como parte do mercado financeiro financiou, apoiou e juntou esses movimentos que a gente viu, tanto da Operação Lava Jato de apoio ao Sérgio Moro, quanto o movimento que colocou o Jair Bolsonaro no poder. Por isso é muito importante a gente investigar as fontes de financiamento desse pessoal. É o agronegócio, depois vocês vão ver uma outra matéria aqui que eu separei para vocês, mais recente, do De Olho nos Ruralistas, que ele aprofunda essa pauta que o Kaique Lima começou lá diretamente no DCM. A Carla Zambelli nunca contestou essas informações, ela evita falar sobre esse assunto. Aliás, quando é para falar de grana, a Carla Zambelli nunca consegue responder corretamente às indagações dos jornalistas. Está com esse perrengue agora enorme para explicar essa viagem para a Europa, e é por isso que a gente continua falando sobre ela por aqui, porque é importante a gente dar uma informação para vocês de qualidade, e é importante, gente, que para a gente sustentar o nosso trabalho, que vocês mandem superchats, que vocês se engajem aqui na nossa live, que é muito importante. Loucos, idólatras e tolerantes, são muitos adjetivos, exatamente. Luiz Guiglione, me espanta ela ter um livro publicado, mas qual é o público dela? Se resume ao quê? 7 pessoas? Não. Por um tempo, ela atendeu muitos públicos, viu, Luiz? Ela é uma ícone da extrema-direita, e é por isso que, inclusive, que a gente fala a respeito dela. Por isso que ela está isolada atualmente no partido. Ela sai armada na véspera do segundo turno das eleições e o Bolsonaro perde a eleição. Isso é muito grave dentro dos círculos bolsonaristas. Então é por isso que ela é uma personagem importante, e quando ela deixa de ser interessante, eles vão lá e neutralizam a atuação política dela.